O silêncio nos corredores de pedra do convento de San Giovanni Rotondo não é um silêncio comum. Ele é espesso, carregado por um peso que a razão humana não consegue mensurar. Nas horas mais profundas da madrugada, enquanto o mundo repousa em um sono indiferente, sons perturbadores ecoam por trás das portas fechadas de uma cela austera. Não são apenas orações. Ouvem-se gemidos de um combate invisível, o estalar de correntes e o impacto seco de algo que desafia a lógica física. Ali, entre as sombras projetadas por uma única vela que insiste em não apagar, um homem enfrenta o que a maioria de nós prefere acreditar que não existe. O ar cheira a uma mistura inexplicável de violetas frescas e sangue antigo. Ele não busca o alívio, ele busca a expiação. Suas mãos, escondidas por luvas sem dedos, guardam um segredo que lateja ao ritmo do coração de Cristo. Antes mesmo que o sol toque as montanhas de Gargano, o mistério já se manifestou. O que você está prestes a ouvir não é uma biografia comum. É o relato de uma alma que se tornou um campo de batalha entre o céu e o inferno. O mundo que viu as chagas de Padre Pio florescerem era um mundo que sangrava por feridas muito mais profanas. A virada do século XX trouxe consigo o rugido das máquinas e o frio do racionalismo, onde a fé começou a ser empurrada para os cantos escuros da irrelevância. Enquanto a Europa se preparava para o colapso da Grande Guerra, uma ferida aberta que ceifaria milhões de vidas, o homem moderno tentava, desesperadamente, explicar a existência sem Deus. A ciência prometia todas as respostas, enquanto a alma humana mergulhava em uma sede que nenhuma tecnologia poderia saciar. A Igreja, por sua vez, atravessava tempestades de ceticismo e perseguição política. O solo da Itália, antes o berço da cristandade, tremia sob o peso de ideologias que viam no sagrado um obstáculo ao progresso. Era um tempo de desolação e incerteza. As pessoas caminhavam pelas ruas com o olhar perdido, sentindo o peso de um céu que parecia ter se tornado de bronze. Foi precisamente neste cenário de cinzas e descrença, onde o sacrifício era visto como loucura e a dor como um erro biológico, que o sobrenatural decidiu bater à porta de forma violenta e irrefutável. Em uma pequena vila rural, longe dos grandes centros de poder, a divina providência estava tecendo uma resposta. Enquanto os canhões eram fundidos nas fábricas, uma arma espiritual estava sendo preparada no silêncio de uma família humilde. O mundo precisava de uma prova física, de que o Calvário ainda era real, e que o sofrimento, quando unido ao divino, tinha o poder de sustentar o universo. O cenário estava posto. A escuridão do século XX seria o pano de fundo perfeito para que uma luz estigmatizada voltasse a brilhar com a intensidade do primeiro século. No dia 25 de maio de 1887, na pequena e humilde Pietrelcina, o mundo recebia Francesco Forgione. Ele não nasceu sob o ouro dos palácios, mas entre as paredes de pedra de uma casa que conhecia profundamente o suor do trabalho e o rigor da terra. Filho de Grazio e Maria Giuseppa, Francesco era uma criança de olhar distante, cuja sensibilidade parecia não pertencer inteiramente a este plano. Enquanto outros meninos da sua idade se perdiam em jogos e distrações, o pequeno Francesco buscava o isolamento das colinas, não por melancolia, mas por uma necessidade vital de comunhão. A sua infância foi marcada por uma fragilidade física que contrastava com uma força interior assustadora. Francesco não era apenas um menino devoto. Ele era uma criança que já via o que os olhos comuns ignoravam. Relatos posteriores revelam que, desde os 5 anos de idade, as aparições da Virgem Maria e de Jesus eram para ele tão naturais quanto a presença de sua própria mãe. No entanto, essa proximidade com o sagrado trazia consigo o peso do combate. As sombras também o visitavam, tentando aterrorizar a alma pura que ali crescia. A pobreza da família Forgione era digna, mas severa. Para que Francesco pudesse seguir o seu chamado e estudar para ser padre, o seu pai, num gesto de sacrifício supremo, cruzou o oceano para trabalhar na América, enviando cada centavo para custear a educação do filho. Francesco carregava, assim,
o peso da gratidão e a certeza de que a sua vida não lhe pertencia. Ele era o fruto de uma terra árida e de uma fé inabalável, um jovem humano, limitado e muitas vezes doente, que estava prestes a entregar a sua fragilidade nas mãos de um Deus que exige tudo de quem nada tem. O chamado de Francesco não veio como uma brisa suave, mas como um fogo que consome. Aos 16 anos, ele cruzou o limiar do noviciado dos frades menores capuchinhos, em Morcone, e ali morreu para o mundo, emergindo com o nome que ecoaria pela eternidade: Frei Pio. No entanto, o hábito marrom e a vida de obediência não trouxeram a paz que muitos esperariam. Pelo contrário, sua entrada na vida religiosa foi o sinal para o início de uma guerra física e espiritual que duraria até o seu último suspiro. A saúde de Frei Pio tornou-se um mistério para os médicos da época. Ele era frequentemente assolado por febres tão altas que os termômetros comuns se estilhaçavam sob o calor de seu corpo. Relatos médicos registram temperaturas que ultrapassavam os 48 graus, algo que deveria ser fatal para qualquer ser humano. Constantemente enviado de volta a Pietrelcina por causa de sua debilidade pulmonar, Pio vivia no limbo entre o convento e a casa paterna, sofrendo com a incerteza de sua própria permanência na ordem. Ele sentia que era um fardo, um monge que não conseguia cumprir a regra devido às suas enfermidades. Mas o conflito mais profundo não era contra a carne, mas contra o invisível. Em seu quarto, as batalhas contra o que ele chamava de cospe-fogo, o próprio demônio, deixavam marcas reais. Frei Pio era agredido fisicamente, jogado ao chão e insultado por visões aterrorizantes que tentavam convencê-lo de que sua vocação era um erro e que Deus o havia abandonado. Cada passo em direção ao altar era uma luta contra o desespero. O jovem frade compreendeu, muito cedo, que a sua vocação não seria a de um pregador de palavras fáceis, mas a de uma vítima silenciosa no altar da dor. O ano era 1918. O mundo ainda cambaleava sob os escombros da guerra e da gripe espanhola, mas para o jovem Padre Pio, uma decisão irrevogável estava prestes a selar seu destino de forma definitiva. Ele não queria ser um espetáculo, ele ansiava pela obscuridade. No entanto, o seu amor pelas almas atingiu um ponto de não retorno. Ele fez uma oferta que poucos ousariam sussurrar. Ofereceu-se a Deus como uma vítima de expiação pelos pecadores e pelas almas do purgatório. Ele não pediu por consolações, ele pediu para carregar o fardo dos outros. A resposta do céu veio na manhã de 20 de setembro, após a celebração da missa, enquanto ele estava em ação de graças no coro da igreja. Diante de um crucifixo de madeira, Pio sentiu um profundo silêncio envolver o universo. De repente, uma figura misteriosa, cujas mãos e pés vertiam sangue, apareceu diante dele. 5 raios de luz, como flechas de fogo, atingiram seu corpo. Padre Pio sentiu o coração ser trespassado e as extremidades arderem. Quando a visão se dissipou, ele não era mais o mesmo. Nas palmas de suas mãos, nos seus pés e no seu lado, abriram-se feridas vivas, profundas e sangrentas. Pio tentou esconder as marcas com luvas e panos, sentindo uma vergonha indescritível por carregar no corpo o que apenas Cristo deveria carregar. Ele implorou para que as feridas fossem retiradas, mas que a dor permanecesse. Deus, porém, tinha outros planos. Aquela escolha radical de se tornar uma vítima transformou o frade frágil em um sinal de contradição para a humanidade. Ele aceitou o seu papel de Cristo da Terra, sabendo que a partir daquele instante, sua vida seria um longo e ininterrupto calvário, onde o sangue derramado seria o preço da salvação de milhares de almas que ele nem sequer conhecia. A notícia sobre o frade que sangrava espalhou-se como fogo em palha seca, mas o que acontecia ao redor de Padre Pio desafiava não apenas a medicina, mas as próprias leis da física. As chagas em suas mãos não eram feridas comuns. Elas nunca infeccionavam, nunca cicatrizavam e exalavam. Em vez do odor da morte, um perfume celestial de violetas e rosas que podia ser sentido a quilômetros de distância. Cientistas e médicos ateus foram enviados para desmascará-lo,
aplicando ácidos e bandagens seladas, apenas para encontrar dias depois as feridas ainda mais vivas e o perfume ainda mais intenso. No entanto, os estigmas eram apenas o começo. Padre Pio possuía o dom da bilocação, a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Há relatos documentados de generais em campos de batalha e fiéis em leitos de morte que viram o frade ao seu lado, oferecendo consolo enquanto ele, fisicamente, nunca havia deixado sua cela em San Giovanni Rotondo. No confessionário, o fenômeno era ainda mais aterrador: a scrutatio cordis, ou o exame dos corações. Pio lia a alma de quem se aproximava. Ele revelava pecados esquecidos, datas precisas e segredos ocultos que o fiel jamais havia pronunciado a ninguém. Muitos vinham por curiosidade, mas saíam transformados pelo terror sagrado de estarem diante de alguém que enxergava o invisível. Ele lutava contra demônios que arremessavam objetos em sua cela e logo em seguida conversava com anjos da guarda como se fossem velhos amigos. Esses prodígios não eram para sua glória, eram ferramentas de uma misericórdia violenta. Para Padre Pio, o milagre não era a cura do corpo, embora milhares tenham ocorrido, mas o estalo de uma alma que, diante do impossível, finalmente dobrava os joelhos diante do Criador. Nem todos viram santidade nas chagas de Padre Pio. Para alguns o mistério era uma ameaça. A própria Igreja, em sua prudência que por vezes beira o rigor implacável, lançou sobre ele o olhar da suspeita. Durante anos, o Santo Ofício impôs ao frade restrições que teriam destruído o espírito de qualquer homem comum. Ele foi acusado de ser um charlatão, um histérico e até mesmo um manipulador de massas. Por ordem superior, Padre Pio foi proibido de celebrar missas em público e de ouvir confissões. Ele foi condenado ao isolamento absoluto dentro do seu próprio convento. O silêncio imposto foi a sua maior crucificação. Para um homem cuja missão era salvar almas, através do sacrifício e do aconselhamento, ser impedido de exercer o seu ministério era como ser enterrado vivo. No entanto, foi aqui que sua verdadeira estatura espiritual se revelou. Padre Pio não protestou. Ele não organizou revoltas, não escreveu manifestos em sua defesa, nem permitiu que seus devotos atacassem as autoridades eclesiásticas. Ele inclinou a cabeça e obedeceu. A obediência é o sacrifício que Deus mais aceita, dizia ele, enquanto permanecia trancado em sua cela, orando por aqueles que o perseguiam. Essa perseguição não vinha apenas de homens, mas de dentro da própria estrutura que ele amava. Médicos enviados pelo Vaticano o submetiam a exames humilhantes, questionando a origem do sangue que manchava seus lençóis. Enquanto o mundo o aclamava, ele vivia como um prisioneiro da fé. Esse período de silêncio, que durou mais de uma década em diferentes intervalos, foi o crisol onde o ouro de sua alma foi purificado. Ele compreendeu que o sofrimento causado por aqueles que deveriam ser seus irmãos era a dor mais próxima daquela que Cristo sentiu no Jardim das Oliveiras, traído e abandonado pelos seus. Quando as portas do confessionário finalmente se abriram de novo, o que se viu foi um mar de humanidade desesperada desaguando em San Giovanni Rotondo. Pessoas de todos os cantos do planeta, desde camponeses analfabetos a intelectuais ateus e estrelas de cinema, enfrentavam filas que duravam dias, apenas por alguns segundos diante do frade. Padre Pio não buscava agradar. Muitas vezes era rude, expulsando penitentes que não demonstravam verdadeiro arrependimento. Mas esse rigor era, na verdade, uma cirurgia espiritual. Aqueles que eram expulsos voltavam chorando, com o coração finalmente quebrado e pronto para Deus. Os milagres físicos eram incontáveis e desafiavam qualquer explicação. Houve o caso célebre de uma menina que nasceu sem pupilas e, após a intercessão do santo, passou a enxergar perfeitamente, embora a ciência confirmasse que seus olhos continuavam anatomicamente incompletos. Cegos recuperavam a visão, paralíticos deixavam suas cadeiras e tumores desapareciam ao toque de suas mãos enfaixadas. Mas Padre Pio costumava dizer que o maior milagre não era a cura de um corpo que um dia voltaria à terra,
mas a ressurreição de uma alma que estava morta para o céu. As conversões eram o seu verdadeiro salário. Grandes pecadores, ao entrarem em sua presença, sentiam o peso de seus crimes como se estivessem diante do próprio juízo final. Ele chorava durante as confissões e, quando perguntado por que sofria tanto, respondia que via o sangue de Cristo ser desprezado por cada pecado cometido. Através de Padre Pio, a fé deixou de ser um conceito abstrato ou uma tradição morna para se tornar uma experiência viva e sangrenta. Milhares de vidas foram reconstruídas sobre as cinzas de passados obscuros, provando que, onde o pecado abundou, a graça transbordou através daquele frade estigmatizado. Por trás dos milagres públicos e das multidões que clamavam por sua bênção, existia um Padre Pio que habitava uma zona de penumbra, onde o combate espiritual atingia níveis que a mente humana mal consegue processar. Um dos segredos mais sombrios de sua jornada eram as visitas noturnas. Relatos de seus companheiros de convento confirmam que, em certas noites, gritos inumanos e o som de móveis sendo estraçalhados vinham de sua cela. Quando os frades entravam, encontravam Pio caído ao chão, ensanguentado e exausto. O demônio, frustrado por não conseguir corromper sua alma, tentava destruir seu corpo físico, deixando hematomas reais que o santo oferecia em silêncio pela conversão dos mais obstinados. Outro mistério guardado a 7 chaves durante décadas era a sua relação com as almas do purgatório. Padre Pio afirmava, com uma naturalidade desconcertante, que mais almas de mortos do que de vivos subiam a montanha de Gargano para visitá-lo. Ele as via caminhar pelos corredores, implorando por uma missa ou uma oração que finalmente as libertasse para a visão beatífica. Para Pio, o véu entre este mundo e o próximo era quase inexistente. Ele vivia com um pé na eternidade, o que tornava seu sofrimento aqui na terra ainda mais agudo, pois ele conhecia a sede de Deus que as almas sentiam no além. Há também o segredo de sua chaga oculta. Além dos 5 estigmas visíveis, Padre Pio carregava uma ferida profunda no ombro, semelhante àquela que Cristo sofreu ao carregar a cruz. Essa ferida, que ele revelou apenas em confidência ao futuro Papa João Paulo II, era a que mais lhe causava dor, pois simbolizava o peso esmagador dos pecados do mundo que ele aceitara carregar. Ele era um para-raios da justiça divina, absorvendo em si mesmo a escuridão que deveria cair sobre os outros. Nestes momentos de solidão absoluta, longe das câmeras e dos fiéis, Pio experimentava o abandono do Getsêmani, combatendo legiões de sombras para que o mundo pudesse ter um pouco mais de luz. Na madrugada de 23 de setembro de 1968, o ciclo de sofrimento e glória de Padre Pio chegava ao seu ápice. Aquele que passou 50 anos sangrando em união com o crucificado estava prestes a entregar seu último suspiro. Com o terço entre os dedos e os nomes de Jesus e Maria nos lábios, o frade das chagas partiu para a eternidade. No momento exato de sua morte, ocorreu o último e talvez mais impressionante milagre físico. As feridas que haviam permanecido abertas e sangrentas por meio século fecharam-se completamente, sem deixar sequer uma cicatriz. A pele, antes dilacerada, tornou-se lisa e pura, como a de uma criança. Deus havia selado a sua obra. A missão da vítima estava cumprida. O legado de Padre Pio não ficou enterrado nos jardins de San Giovanni Rotondo. Ele permanece vivo como um farol para todos os que sofrem, um lembrete de que a dor, quando oferecida por amor, tem um valor infinito. Ele nos ensinou que a oração é a melhor arma que possuímos, a chave que abre o coração de Deus. Hoje, seu santuário é um dos lugares mais visitados da cristandade, onde o perfume das violetas ainda é sentido por aqueles que se aproximam com fé. Padre Pio não foi apenas um homem de milagres. Ele foi uma prova viva de que o céu não está distante e de que Deus ainda escolhe corações dispostos a carregar o peso do mundo para salvar uma única alma. Se a história deste gigante da fé tocou o seu coração, não deixe que este momento passe como uma simples curiosidade. Padre Pio costumava dizer: "Eu estarei na porta do paraíso esperando por cada um dos meus filhos espirituais. Que tal se tornar um deles hoje?"
Deixe o seu amém nos comentários se você crê no poder da intercessão dos santos. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para continuar mergulhando nessas jornadas de fé e mistério que transformam a alma. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por um deserto espiritual. Você pode ser o instrumento de Deus para levar esperança a quem já não tem mais forças. Até o próximo encontro com a luz dos santos católicos.